Sétimas com nona, né? Exatamente. As sétimas colunas. Ah, legal, bacana. PG, vamos lá. Um assunto que todos nós vivemos e passamos e foi difícil, que foi a pandemia. Me conta aí um pouquinho esse momento seu. No princípio, a gente achava que seriam 15 dias, né? É, verdade. Depois virou. Aí que muita gente foi entender o que era quarentena. É. Até depois, são 40 dias. A gente começou a ver as coisas piorarem e realmente, né, foi muito difícil. Uhum. Muito difícil em todos os sentidos, porque foi muito difícil realmente a doença em si, né? Não tem nem o que. Ela por si só a gente já conhece muitas. Eu perdi amigos, a gente já conversou sobre isso até antes de vir para cá. Uhum. Situações. A minha esposa teve, graças a Deus, não teve nenhuma complicação, mas tive amigos que ficaram muito mal, sobreviveram. Tive pessoas que infelizmente faleceram. Mas muito difícil, além de tudo, no geral, né? Porque a gente não sabia o que fazer, começou essa parte nossa, porque para quem está vivo e tentando sobreviver, a vida Sim. tem que continuar também. Tem tudo isso que é esse lado que muita gente esqueceu, que também precisava entender. Muitas informações que a gente não sabia se eram verdade, mentira, começou essa loucura toda. Então foi muito difícil para entender isso. A parte profissional, a parte ministerial, a gente parou, porque para a gente, por exemplo, que trabalha, às vezes, por mais que tenha sido difícil para muita gente, mas a gente trabalha que nem a gente viu muita gente da arte passando dificuldade, até fome. Essa galera hold, técnico, iluminador, a gente que trabalha, mas a gente que tem às vezes uma estabilidade de alguns meses, eu me programo para isso, né? É tipo assim, a gente tem alguns meses aí de gordura na nossa vida profissional, financeira. Mas a gente não imaginava que essa gordura ia durar 1 ano e meio, porque depois de 1 ano e meio que as coisas começaram, né? Foi em 2000, na metade de 2021 que começou a andar mesmo. Você imagina, passa o tempo, aí não tem mais estrutura financeira, o seu emocional você tem que cuidar muito, porque ele está muito abalado, os problemas familiares também você tem que tratar isso. Foi uma coisa que eu busquei muito com a minha casa, com a minha esposa, porque teve dias que a gente estava assim, no limite, ela, eu, porque a gente não se falava para não trazer um problema de uma situação, mas assim, e agora? O que vai ser da gente? Então uma coisa vai gerando outra, né? O ministério, a gente a princípio, falando da igreja também agora, o que a gente vai fazer? A gente teve que porque a gente fazia as lives, colocava um celular ali e filmava, era uma coisa muito mais para o povo da nossa igreja. Claro. A gente teve que fazer, então deu 15, 10, né? Nem isso. Na segunda semana a gente já começou a criar a ideia de live, fazer. Aí eu tive a ideia de fazer uma live, fui um dos primeiros que fez uma live musical mesmo. Foi a minha primeira live, fiz na minha igreja, até descompromissado, assim, tipo os cabos, tudo na frente. Era só para fazer um negócio para ajudar os amigos, para também me ajudar, mas principalmente os amigos. E eu consegui arrecadar um valor legal e consegui ajudar 19 famílias de amigos, de músicos que estavam parados. Tinha gente que estava trabalhando, que tocava, que era cantor, que tocava em banda de bailes, coisas, o cara estava catando um papelão no lixo para poder vender. Meu pai, poxa vida. Músico. Então, assim, foi uma categoria, se não foi a mais atingida, está entre as 3 mais atingidas na área. Então a gente fez isso, fiz essa live, fiz uma segunda live que eu também consegui um valor. Aí eu consegui um valor para mim, para poder manter, literalmente comprar comida para comer e pagar a água e a luz, porque falaram um monte de coisa, mas no final das contas, se não pagasse, cortavam só a água e a luz. Claro. Né? E assim, literalmente vivendo da graça do Senhor, e essa graça inclui a igreja, porque aí um amigo meu, poxa, que trabalha em outra coisa, ó, eu tenho isso aqui agora, não está me fazendo falta, quando você puder, você me devolve. E aquilo me segurava mais 3 meses. Aí Deus começou a abençoar minha vida, apareceu um culto ali, aí começou a poder ter o culto online, mas sem público, mas você podia fazer o evento. Aí apareceu uma igreja aqui, outra igreja ali, você vai um evento ali, né? Começou a ter muito isso, tipo evento de... Como é que fala? Lives, né? Só que sem público. Sim. E aí tinha um valor, um cachê e tal. Começou, mas assim, tudo muito pequeno ainda e tal. Mas isso começou a dar uma sobrevida pra gente. Então isso foi sendo colocado na balança. Mas foi muito difícil. Foi um tempo assim que eu vi algumas pessoas, até algumas pessoas perderem a fé, sabe? Olha só. Triste assim de ver algumas pessoas, pelo fato da situação, começar a acreditar mais naquilo que é a boca do homem do que o que é a boca de Deus, sabe? Sim. Gente acreditando mais no problema, na dor, na dificuldade. A perda é muito difícil, mas a perda não pode fazer você desacreditar naquele que é o dono da vida, o autor da vida que a gente cantou agora aqui. Entende? A gente chora, a gente muitas vezes grita, a gente no nosso íntimo, lá no nosso quarto, ou muitas vezes a gente tem mesmo que rasgar o coração. Quando fala rasgar, o que é rasgar o coração? Gente, rasgar o coração é chegar no momento em que Deus está te vendo totalmente despedaçado, gritando, triste, caído, mas
tudo isso é importante para uma cura, para Deus tratar você se levantar Sim. mais forte. Quando você está fraco, aí ele se fortalece na sua fraqueza e ele te fortalece. Então eu vi muitas pessoas sendo fortalecidas, mas infelizmente vi algumas também desacreditando de muitas coisas, sabe? Então foi muito difícil ver pessoas ao nosso redor e viver pessoalmente muitas coisas, né? Para mim, no meu caso, como eu falei, profissional, no ministério, ver a minha filha crescendo. Quando começou a pandemia, a Radassa tinha 13 anos ainda, ia fazer 14. Né? Então, assim, entender muitas coisas tiveram que mudar, né? O patamar de muitas coisas. Esse aprisionamento, né? No sentido que eu digo assim, foi necessário em um certo momento, depois eu discordo de um outro momento, mas assim, não é esse o ponto que eu quero dizer. Mas assim, você para uma família ter que viver de uma forma isolada, isso é muito complicado emocionalmente, psicologicamente, para uma menina, né, que está começando a viver agora, que no caso da Radassa, e tem a internet na mão, você tem que ter uma preocupação, apesar de conhecer e assim, confiar totalmente na nossa filha e a gente está sempre próximo, tudo que ela faz é com a gente, hein? Graças a Deus. Mas mesmo assim, é uma coisa que, às vezes, para ela também, imagine se é estressante para a gente que tem mais maturidade e conhecimento, imagina para uma adolescente que na época tinha 13 anos, estava começando a sua adolescência. Então, assim, é muito difícil, mas foi um tempo que a gente conseguiu passar. Se eu estou aqui hoje, eu falo isso e, assim, não fisicamente, né? Mas emocionalmente a gente passou ileso. A gente teve problemas, tivemos alguns traumas naquele momento, mas em Deus a gente conseguiu passar e não tem uma ferida. Tem cicatriz, mas não tem, sabe? A gente não ficou, Sim. a gente não ficou manco, Sim. Emocionalmente falando, sabe? A gente conseguiu passar, mas foi difícil, foi muito difícil.